Diga: crescendo embaixo de autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Eu quero falar sobre autoridade, mas eu vou também falar sobre abuso de autoridade. Mas eu vou falar dos benefícios de autoridade. Amém? Para vocês entenderem o que é autoridade. Autoridade, ela nos protege. Autoridade nos norteia. Autoridade nos define. Autoridade nos dá norte. Nos define e nos dá norte. Não tem como uma pessoa crescer se ela não estiver embaixo de autoridade. Durante essa ministração eu vou falar sobre Jesus se submeteu a autoridades aqui nessa terra. Para você entender que ele é o nosso padrão. Não há crescimento. Quando Deus criou todas as coisas, entenda o seguinte: a autoridade, ela nos faz conhecer coisas. Olha para o teu irmão e diga: a autoridade nos faz conhecer coisas que estão ocultas. Para você ter uma ideia, se você conhecesse Deus antes da criação do mundo, imagina que Deus permitisse, antes de ele fazer a terra, ele te criasse primeiro, e você tivesse o prazer de apertar a mão dele. Você estaria apertando a mão de Deus. Você estaria tocando todas as coisas que existem, porque Deus fez todas as coisas. Se você ignorasse Deus, ele te fizesse, você ignorasse Deus, juntamente você estaria ignorando também todas as coisas que iriam ser criadas, que já existia dentro de Deus. Efésios 1:3 diz que todas as coisas já existiam dentro de Deus, ele só colocou para fora. Ele tem todo o poder e toda a onisciência, ele tem o governo de tudo. Então, se você desse um tapa no rosto de Deus, você estaria dando um tapa em toda a humanidade e em todas as coisas criadas. Apóstolo, alguém pode dar um tapa no rosto de Deus? Deram no rosto de Jesus. Jesus é Deus. O que você faria com a presença de Deus? Você ignoraria? Você buscaria um relacionamento? Você iria ovacionar a presença dele? Se você chegasse ali, conhecesse Deus, apertasse a mão de Deus, antes de tudo criado, e saísse dali para viver a sua vida, você iria tocar em tudo, mas não iria conhecer, porque ainda estava oculto nele. Se tudo estava dentro de Deus, como é que Deus fez para criar? Uma palavra de autoridade. Quando ele disse, haja luz e houve luz, foi tudo ordenado debaixo de autoridade. Quando ele disse, haja luz e houve luz, no quarto dia ele disse que haja o sol para governar o dia e haja a lua para governar a noite. Autoridade, ele instituiu a autoridade. Mas o sol não é o sol. Quem traz a luz do dia não é o sol? É o sol. Por que Deus disse, haja luz? Que luz é essa? É uma luz que Deus criou, depois ele cria com a palavra de autoridade, depois bota uma outra pessoa com autoridade sobre aquilo ali. Ele pegou o sol e colocou para governar aquilo que ele criou. Então as autoridades servem para cuidar, para proteger aquilo, áreas específicas que Deus deu. E isso protege. Quem está entendendo? Estou começando a entender. Imagina que Deus disse para o peixe, para o mar, e disse, primeiro Deus disse, haja separação entre as águas.
Água salgada, água doce, água de cima, água de baixo, água das fontes das águas. Ele disse, água é a separação de águas, várias qualidades de águas. Ele disse que as águas deu os frutos, os animais, os peixes, conforme a sua espécie. Ele diz, conforme a sua espécie. Por que ele diz conforme a sua espécie? Porque o peixe ele é feito da água. O peixe contém mais água, por isso que ele é tão saudável, do que qualquer outro animal terrestre. E aí Deus disse que haja estrelas luminares conforme a sua espécie. As estrelas são feitas de oxigênio. Quando tem a nova, o que é a nova? Quando a estrela fica muito velha, ela explode. A nova é oxigênio, é um gás. Se você olhar, vai ver que é um gás. Ele disse, os animais, que haja os animais conforme a sua espécie. Não é isso? Quando ele fez o homem, ele mesmo fez o homem, porque o homem é conforme a sua espécie, vamos dizer assim. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, por isso ele não disse haja, ele fez. Tinha que sair de dentro dele. Agora olha só que tremendo. Deus botou o peixe no mar e o peixe pode nadar. O peixe pode nadar de um lado, nadar para o outro, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode nadar. Amém? Ele tem poder, diga para o teu irmão, poder. Qual é o poder do peixe? Nadar. Esse é o poder dele. Agora, tira o peixe de dentro da água. Ele sobrevive? Não, porque a autoridade do peixe é a água. A água tem autoridade sobre o peixe. O peixe tem total de liberdade a fazer o que ele quiser, contanto que ele não saia debaixo da água. A semente, ela tem poder, ela tem o potencial de se tornar uma grande floresta. Uma semente, você joga, um pássaro come os frutos dela e vai defecar a semente em outros lugares e vai germinando de um curso natural. Como também humano, como uma manipulação humana, que eu posso pegar também a semente e plantar. Mas de forma natural, uma árvore ela já tem potencial com a ajuda dos pássaros e tudo mais. Ou até mesmo as árvores, os frutos vão caindo do lado, que vai nascendo do lado, que vai nascendo do lado. Com a copa se estendendo, ela tem o potencial de virar uma floresta. Mas ela tem poder, diga, a semente tem poder. Mas ela só cresce na terra. Porque a terra, ela tem autoridade sobre a semente. Imagine que você lança uma semente na árvore. E aí, na semente na terra. E ela cresce. E ela vira uma árvore frondosa. E aí, então, ela pensa. Eu sou uma árvore muito grande. Eu não preciso mais dessa terra. Eu quero sair da terra. A terra vai continuar sendo uma autoridade. Mas a árvore vai morrer se ela sair da terra. Imagine Jesus. O homem, ele quer fazer tantas coisas, mas fora de Deus. Se o peixe, ele tem poder de fazer muitas coisas, mas dentro da água, que a autoridade do peixe é a água, a autoridade da semente é a terra. A autoridade das estrelas é o firmamento, porque acima do firmamento não existe gravidade. Então ali ela está segura no seu lugar. O sol ele pode iluminar a terra, mas no firmamento ele está seguro, porque ele é uma estrela. A autoridade do sol é o firmamento, é a atmosfera. A autoridade da semente é a terra. A autoridade do peixe é a água. A nossa autoridade é Deus. Quem está entendendo? Então pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Assim como um peixe não pode viver fora d'água, um homem não pode viver fora de Deus. Não existe peixe que viva fora da água. Se ele pular para fora da água, ele vai morrer. Mas como que Deus faz para ter autoridade sobre nós? Ele institui autoridades para trabalhar em áreas da sua vida, em áreas, em particularidades para te nortear. Deus tem autoridade de todos, e Ele institui autoridades para trazer um sistema organizacional. Ele traz estruturas
Por isso, se um homem quebra um princípio de autoridade, ele perde o fôlego, ele morre. Por quê? Porque ele não entendeu o propósito do que é uma autoridade. Vamos ao exemplo de Jesus. Por que Jesus só saiu de casa com 30 anos de idade? Por que Jesus ficou 30 anos ainda com a sua mãe? Porque ele não estava qualificado ainda para o seu ministério. Um homem não poderia de maneira alguma ensinar. Um homem só se tornava mestre em Israel depois de 30 anos de idade. Porque até com 30 anos de idade, estudando, se esmerando para estudar, ele iria adquirir bagagem de conhecimento para poder passar para outras pessoas. Ele ia se qualificar. Ninguém iria parar para ouvir um homem. Ah, mas se eu tivesse 19 e estudasse igual um homem de 30, é impossível. Porque dentro da área de Jesus, é 30 anos estudando o seu máximo. Se tu estudasse o máximo do que um homem estudaria com 30 anos de idade, você iria deixar faltar em outra área. Você ia ter que deixar de fazer cumprir um mandato para o teu pai, você não iria ajudar o seu pai num trabalho. Você então também não poderia ensinar, porque tu estudou demais e serviu de menos. Então 30 anos era o tempo certo, dentro de estudo, instrução e outros serviços para estar qualificado. Muitas pessoas chegam e dizem assim, eu quero sair, estou com vontade de sair por aí e fazer algo grande. Eu acho que eu nasci para ser um grande pregador, eu acho que eu nasci para cantar e tocar nas igrejas aí o mundo afora. Deus tem um chamado para mim de eu pregar de igreja em igreja, ganhando almas, pregando, um pastor itinerante. Eu acho que eu vou sair dali e vou não sei o quê. Aliás, a igreja Marcha é uma igreja muito grande. Qual é a chance de eu ter uma oportunidade ali, de ser um pastor, de ser, sei lá, um 12? Eu acho que eu vou sair, ter uma igreja ali perto, que aquela igreja é menor, de repente eu vou ter mais oportunidade de crescimento, aquilo outro. Olha para o teu irmão e diga, espere o tempo da qualificação. Até Jesus submeteu a isso. Quando você se qualificar através do ensino, do discipulado, na célula de edificação, discipulado, abrindo a célula, consolidar, abrindo a célula é um ótimo treinamento para quem quer exercer um ministério, seja pastoral, interno ou enviado. É isso que as pessoas não entendem. Oportunidade no púlpito, uma oportunidadezinha não prepara ninguém. Ao contrário, coloca a pessoa para começar a construir pelo telhado. Jesus começou seu ministério nas casas em Cafarnaum, pregando na casa, pregando ali, ia na casa de um, ia na casa de outro, até ele pregar lá no templo, pegar o púlpito do templo para pregar, já foi no final do seu ministério terrestre. Ele estava se preparando. Agora olha que tremendo. Jesus não poderia Jesus não poderia ir direto trabalhar. Ele não é Deus, mas ele esperou o tempo do preparo. Ele ficou 30 anos se preparando. Na sua casa, submetendo a autoridade da sua mãe. Autoridade, porque ele tinha uma vida física, se preparando. Agora olha que tremendo. Gente, é uma revelação, amém? Olha para o teu irmão e diga, é uma revelação. E você precisa compreender isso. Quando o apóstolo Paulo ensina isso, ele está mostrando de fato o que de fato é. João era primo de Jesus. Ele tinha 6 meses de idade mais velho do que Jesus. Quanto tempo? João era para ser o sumo sacerdote. Nós sabemos muito bem que na época de Jesus, o rei Herodes, ele não era para ser rei porque ele era idumeu. Ele era da descendência de Esaú. Ele não era judeu. Por isso que o povo de Israel tinha muita bronca com ele e queria se rebelar contra ele direto. Nós sabemos que o herói no tempo de Jesus era Barrabás. Barrabás não era ladrão. Barrabás, ele era um zelote. O que era um zelote? Ele era como o Judas Macabeu. Aquele cara que queria libertar Israel de Roma. Então ele era um herói nacional. Quando a Bíblia diz que fala que Barrabás era um salteador, salteador não é ladrão.
Você pode ver que aqueles ladrões que morreram na cruz, no meio de Jesus morreu no meio de 2 ladrões, usa o termo ladrão, mas para Barrabás usa o termo salteador. Salteador é aquele que salta. Eles andavam com uma arminha chamada sicarica, que era uma arminha que fazia uma curva assim, um canivete que fazia uma curva, que quando os romanos passavam, ele soltava de trás da pedra, enfiava assim, já pegava o coração e vinha puxando, rasgando. Ele era um salteador, ele era um rebelde contra o Império Romano e queria Israel livre. Por isso que o povo disse, solta Barrabás, porque Barrabás para ele era um herói, Barrabás não era um ladrão. Agora olha só que tremendo. Quem está começando a entender? Caifás, se Herodes não era idumeu, não era judeu, Israel tinha uma raiva muito grande porque a Bíblia diz que Jacó estava na barriga brigando com Esaú, não era isso? E aí Deus disse para Rebeca, o filho mais novo vai governar sobre o filho mais velho. Então Jacó tem que governar sobre Esaú. Esaú não pode governar sobre Jacó. Como é que a descendência de Esaú iria governar sobre a descendência de Jacó, que é Israel? Então tinha essa picuinha. Aí, para completar, Anás e Caifás era cargo político. Eles não eram sumos sacerdotes. Primeiro que o sumo sacerdote era da descendência de Arão. E outra coisa, o sumo sacerdote era um só, não era 2. Anás e Caifás, os dois eram genro e sogro. Era cargo político. Tá? Quem era para ser o sumo sacerdote no tempo de Jesus, apóstolo? João Batista. Por que era para ser João Batista? Porque Zacarias era da linhagem de Abias, descendente de Arão. A Bíblia deixa bem claro. E ele, João Batista, era para ser o sumo sacerdote. Só que por que Deus não colocou João Batista no templo? Porque o templo não tinha arca. Não tinha, aquele templo era falso, aquele templo era mentiroso. Não tinha arca. A arca da aliança tinha sido roubada desde a demolição do primeiro templo. Quando eles foram para a Babilônia, Deus não iria colocar um verdadeiro sumo sacerdote para poder fazer um falso ritual religioso. Então, e o templo estava corrompido. Vendedores de pombas, cambistas, com câmbios desonestos. Vendedores de pomba, vender pomba era pecado, porque pomba era um animal de sacrifício gratuito. Tinha que se caçar o pombo para poder ofertar, porque pombo era oferta de pobre. Então, se era oferta de pobre, o pobre não tinha nada para ofertar, ele tinha que ofertar o esforço. Ele tinha que ir lá e caçar o pombo, já que ele não tinha para ofertar, ia ofertar. Porque a oferta do rico era um garrote, a oferta do classe média era um cabrito, do pobre era uma farinha, suco, vinho derramado, flor de farinha, e o pobre não tinha nada. Deus disse, todos chegam diante de Deus, cheguem diante de Deus com alguma coisa. Nada era desculpa, ninguém podia chegar no culto sem uma oferta. Então Deus queria que todos participassem, para que só aquele que tem dinheiro não fique, que participe, para ninguém ter privilégio. Deus instituiu para o miserável a oferta do pombo, porque pombo se pegava de graça. Então é como se Deus estivesse dizendo, esse cara só não vai para o culto ofertar e me honrar se ele não quiser. Porque se ele não tem dinheiro, então vai caçar um pombo, mas não chega de mão vazia. Então, quando o pobre chegava lá no templo, ele comprava o pombo para sacrificar, não podia vender, tinha que caçar. Por isso que era pecado. Não é pecado vender nada na igreja. Era pecado isso. E o cambista? Eles faziam um câmbio desonesto. No templo não podia ofertar oferta estrangeira, só de Israel. E a maioria dos judeus que vinham para as festas, eles vinham de outros países, da Panfilha, da Capadócia, da Grécia, de Roma, e eles vinham com dinheiro local. Então eles chegavam no templo ali e trocavam, e os cambistas falavam assim, ó, quanto está o dólar? Está R$4. R$8 está essa moeda. Eles roubavam, era câmbio desonesto. Então Jesus bateu e expulsou, bem claro. Ele não expulsou todos, ele expulsou os cambistas e os vendedores de pombo. Quem está entendendo? Jesus estava fazendo isso porque tinha autoridade para fazer isso. Então Deus pega o sumo sacerdote dele e leva para o deserto. João Batista, Coreb Bamidibá, a voz do que clama no deserto. Ele prepara o caminho. Só que ele é primo de Jesus. Isabel era descendência de Levi.
e Zacarias também era da descendência de Levi, a mãe de João Batista. Maria, a mãe de Jesus, era da descendência de Levi, porque ela era prima de Maria, de Isabel. Então, a promessa era de José. José, que era da descendência de Judá. Então, Jesus nasceu na família de Maria, porque Maria estava comprometido com aquele que tinha promessa. José. Mas não adianta tu ter uma promessa e não casar com uma mulher compromissada e graciosa. Vocês entenderam? Jesus era da tribo de Judá, e quem era da tribo de Judá era José. Maria era da tribo de Levi. Então, aqueles que são mariólatra, entendam que a promessa era para José, não era para Maria. Outra coisa muito importante. João, agora vamos fazer uma análise. Vamos tentar imaginar. Eu estava conversando com o André no encontro, e eu falei assim, sabe o que eu acho interessante na Bíblia? Eu estou conversando, porque é uma reunião de líderes. Embora eu vou postar, é uma reunião de líderes, amém? Os pastores de coberturas vão assistir, então eu estou muito conversado assim, mas estou nem pregando muito. Eu estava conversando com o André, e o André, ele falou comigo assim, o senhor falou um negócio no culto que me chamou muita atenção. Teve muita coisa que Jesus conversou com Pedro que não está na Bíblia. Eu falei assim, claro, Jesus permitiu chegar à Bíblia, o Espírito Santo lembrou os homens que escreveram, somente coisas que era amplo e universal, aquilo que ia alcançar todas as pessoas. Teve coisas que Jesus conversou com Pedro, tipo Pedro, estava com um problema familiar e Jesus conversou com ele, deu um conselho, que Pedro não botou na Bíblia, que serviu só para ele. E isso mostra que também Jesus, ele tem coisas só para mim. E relacionamento que ele tem comigo, ele não tem contigo. São diferentes. Porque a nossa vida é diferente, que nossos problemas são diferentes, nossa história é diferente. Então Jesus só colocou aquilo que serviria para todo mundo. Mas imagina, 3 anos e meio andando com Jesus, dormindo, acordando, não sei o quê. Tu acha quanto que... Quem é membro aqui da igreja desde o início? Olha o tanto que eu já conversei contigo. A gente não dorme junto, a gente não acorda junto. Olha o tanto que a gente já conversou. Jesus andando 3 anos e meio. Muita coisa, não é isso? Muita coisa. É claro. Agora eu fico imaginando Jesus Maria, Isabel conversando com João. João faz 30 anos de idade também e diz, mãe, estou saindo de casa, vou cumprir meu propósito. Mas para onde, meu filho? Conjecturando, talvez Isabel estaria até morta quando aconteceu isso. Mas uma ideia. Ou alguém que estava na sua tutela. Mãe, estou indo para o deserto, estou indo nas vilas, estou indo pregar, preparar o caminho, porque o reino de Deus está chegando. Mas você vai dormir aonde, meu filho? Você vai morar aonde? Onde você vai morar? Eu vou morar aonde eu dormir, eu vou morar. Onde eu deitar e dormir é minha casa. O que tu vai vestir? Deus vai providenciar alguma coisa para eu vestir. O que tu vai comer, meu filho? O que Deus mandar. Vocês sabiam que gafanhoto é o único animal, é um inseto que é puro para o judeu comer, não é imundo? É kasher, ou kosher, que se fala. Imagina comigo. Está lá em Levítico capítulo 11, o gafanhoto. Gafanhoto vem no vento e vai no vento. Dependência de Deus. Imagina comigo, João Batista dizendo, estou com fome, vinha aquela nuvem trazer aquele monte de gafanhoto. Mel de abelha ele comia. Alguns pastores dizem que ele comeu mel de tâmara, mas isso é uma incoerência, porque na época de Jesus, tâmara era plantada em territórios, e João Batista não invadia território de ninguém. Ele comia mel de abelha, porque a abelha também vinha no vento. Há um princípio no Pirkei Avot, que é o livro de sabedoria dos pais do judaísmo, que diz que se um homem passar em frente a uma plantação, a plantação tem dono, mas se ele avistar um mel de abelha, ele pode entrar na propriedade e pegar o mel de abelha para ele, porque o mel da abelha não pertence ao dono da propriedade. Entende-se que
Deus enviou aquela colmeia ali para suprir a necessidade dos passantes. Quem avistar a colmeia é dono da colmeia, porque o homem pode ser dono da plantação, mas ele não é dono das abelhas. É para suprir um passante. Então, João Batista, ele comia mel de abelha e comia gafanhoto, o que Deus mandava para ele. Ele se vestia de pele de animais, dependência total de Deus. E ele começou seu ministério, 6 meses depois que ele começou seu ministério, Jesus começou o dele. Agora vamos para a conversa, diálogo de Jesus com João Batista, com Maria. Mãe, estou indo cumprir meu ministério. Chegou o tempo. Todos precisam saber que eu vim para salvar a humanidade. Mas, o que você vai fazer? Eu vou curar os enfermos, vou curar os doentes, dar luz aos cegos, vou morrer na cruz, vou morrer e vou redimir a humanidade. Então eu tenho que sair. Imagina Maria falando, mas tu é Deus, para que tu vai fazer isso? Ele disse, eu preciso iniciar. Ela está incomodada com o meu bolso só para fora, minha esposa. Oh, meu Deus, ela me ama demais. Ela veio trazer água só para dizer isso, eu sei disso. Me ama muito. Vou botar o bolso para fora toda hora, só para ela vir, chega perto de mim toda hora. Amém? Aí eu vou andar com os bolsos para fora. Que é bom que também ela não me pede dinheiro, porque o bolso está para fora. Olha para o teu irmão e diga, é bênção. Glória a Deus. É, irmão, viu a diferença? Tua esposa só chega perto de você quando teu bolso está cheio. A minha chega perto de mim quando o bolso está para fora. Você está orando pouco. Só que Jesus, ele teve que, diga assim, Jesus tinha poder. Diga poder. Então João Batista está lá no Rio Jordão, numa geografia, batizando. E de repente vem Jesus, até João Batista, para se batizar. E João olha e diz, eis o Cordeiro de Deus. Quem é? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro, ele tinha que passar por uma inspeção do sacerdote para poder ser sacrificado. Está na Bíblia. Como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, o sacerdote, ele tinha que inspecionar. Ele olhava, opa, esse cordeiro aqui está com a perna machucada, não serve para o sacrifício. Esse aqui tem uma mancha, está sujo, tem um defeito na orelha. Era uma inspeção, revirava o couro dele, revirava a lã, revirava tudo, tinha que ser perfeito. João Batista era o sumo sacerdote. Jesus era o Cordeiro de Deus. E aí ele vem até Jesus para ser batizado e João Batista diz assim, eu vim ser batizado. João Batista, você veio ser batizado? Eu imagino Jesus dizendo, vem sim, primo. Eu preciso passar pela sua inspeção. Mas eu que sou digno de ser batizado por ti e você vem até mim? E aí Jesus disse, é preciso eu me submeter à tua autoridade, porque você veio na minha frente preparar um caminho. Eu tenho todo o poder, João Batista. Eu estou conjecturando, está escrito na Bíblia? Eu falei que eu estou conjecturando para você entender que existe uma conversa. Ou tu acha que eles só falaram isso? Eles são primo, João Batista praticamente conheceu ele ali, e eles só falaram isso. Não trocaram nenhuma ideia depois do batismo. Então é muito... os filmes aparecem batizando e indo embora, né? Gente, a vida não é uma novela. É uma realidade. Eu quero que você pare para pensar. Amém? Eu estou botando vocês para pensar, não estou falando que seja uma verdade absoluta. Estou falando de uma hipótese que tem acontecido. É só para ilustrar, para ampliar a mentalidade de vocês. E então João Batista diz assim, eu que tenho que ser batizado. Jesus disse, deixe estar, para que se cumpra toda justiça. Ele disse, olha, eu tenho poder. Eu sou Deus. Eu fico imaginando João Batista disse, mas foi você que me criou. Foi o Senhor que me criou. Antes de mim o Senhor já era. Jesus, eu sei. Mas eu só vou poder cumprir a minha missão
se você me abençoar e me autorizar. Você vai liberar o meu ministério. Eu preciso passar por você, João Batista, para que se cumpra toda a justiça. Eu não estou aqui por causa de pecado, mas eu estou aqui porque eu tenho poder. Mas poder sem autorização para usar o poder, eu não posso usar. Se você é um policial, você tem poder. Se o teu superior não disser, não atira, e você atirar, você não tem legitimidade, você é ilegal. Agora, se o seu superior disser, atira, e você atirar, aonde acertar, a responsabilidade é daquele que mandou você atirar. Então Jesus estava querendo dizer, eu tenho poder, mas eu ainda não tenho autoridade para usar o poder. E aí quando João Batista acaba de batizar Jesus, os céus se abrem e Deus diz assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Sabe o que ele quer dizer? O que ele faz me dá muito prazer. Ele é meu orgulho. É um paizão zeloso, né? O céu se abre e ele disse, é meu filho. Ele é Deus. Ele é Deus como a mim. É meu filho. Meu único filho. E ele se submetendo a autoridades na terra. Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro e tenho prazer. Jesus sai dali guiado pelo Espírito Santo. Marcos diz que ele vai ser levado para o deserto para ser tentado pelo Satanás. Jesus jamais teria vencido aquele deserto se não tivesse passado pela autoridade de João Batista, porque João Batista vivia no deserto. Ele tem autoridade para cobrir uma pessoa que está passando pelo deserto. Satanás poderia tentar ele e ele resistir na sua santidade como Deus, mas ele estava debaixo da autoridade daquele que preparou um caminho para ele. O senhor sabe que o senhor vai para o deserto, né, Senhor? Eu sei. Deixa eu te dar uma dica de como sobreviver no deserto. O senhor nunca sobreviveu, o senhor estava em Nazaré. Nazaré é Galileia. Quando a Carol chegou lá, eu pensava que aqui só tinha pedra. Na Galileia, irmão, é um lugar fértil, era o lugar onde moravam os agricultores. Deserto da Judéia tem pedra. Na Galileia tem plantação, tem árvore, tudo verdinho. Jesus vivia ali. No deserto, quem estava acostumado era João. Quem está entendendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Tudo tem que se submeter a algo. Quem entendeu? Tudo, irmão. Quando uma pessoa não recebe uma palavra e não acontece na vida dela, é porque ela só obedece o que ela quer. Quem só obedece o que quer, quando é liberada uma palavra, também não acontece. Porque a mesma palavra que diz, não faça isso, é a mesma palavra, a mesma boca que diz, receba isso. Eu não estou falando de uma autoridade. Nossa autoridade é Deus, amém? Se você sai daqui dessa igreja e você vai ser membro de uma outra igreja, que submeta a autoridade que está lá. Você não é obrigado a ser da marcha para o resto da vida. Nós trabalhamos com o ensino, com o discipulado, cercamos você por todos os lados com amor. Queremos que você esteja conosco. Mas a autoridade maior é Deus e nós temos que ter uma segunda autoridade aqui nessa terra. Se você sai daqui, não saia para ficar em qualquer lugar que não esteja debaixo de uma autoridade, mas submeta a autoridade. O peixe era livre, irmão. A autoridade não prende ninguém e nem impede ninguém de nadar. O peixe ele poderia viver aqui no Rio de Janeiro como ele pode viver em Tóquio. É só ele sair nadando. Mas ele tem que fazer o que ele quer debaixo de uma autoridade. Ele não pode sair da água. Ele pode nadar daqui até a Patagônia, na Argentina. Como ele pode nadar daqui, eu quero tomar um banho na água quente lá para o Nordeste, que a água é mais quentinha. Ele pode ir. Mas ele não pode dizer, vou tomar um solzinho na beira da praia.
ele tem que ser livre debaixo da autoridade. Como a árvore, ela é livre para dar os frutos delas, estender a copa dela, assim para cima, para o lado. Eu fui com o Naldinho lá ver o sítio lá, né, Naldinho? Só tinha as árvores bonitinhas. A árvore, até a árvore de desenho animado, não cresce não, mas fica bonita com a copazinha. E as folhas quase no chão. Eu falei assim, isso deve ser árvore nova. O Naldinho falou assim, não é árvore nova não, é árvore velha. Eu falei, uma árvore dessa aí eu queria ter, para ter uma árvore dessa eu queria dessa. Tu pega os frutos com a mão, a árvore velha, o tronco grossão e a árvore desse tamanho assim, os galhos batendo aqui. A árvore, o máximo dela mais alto que isso aqui. Eu, que isso, gente? Não é assim? Ela tem o direito. Mas ela não pode, a única coisa que ela não tem direito é dizer, não quero mais viver nessa terra, vou me arrancar daqui. Quem entendeu? Olha pro teu irmão e diga assim, nós nascemos para estar debaixo de autoridade. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Jesus tinha poder, mas ele precisava de ser legitimado pela autoridade. Autorização. Gente, é muito difícil. Quando alguém... Autoridade não é ser dono da vida de ninguém. Mas você tem que entender quem é a autoridade de Deus na sua vida. Quando eu olho para você e digo, não faça isso. Isso vai dar errado para você, meu filho. Aqui na nossa igreja eu nem uso a linguagem não faça isso. Eu uso uma linguagem, se fosse eu não faria isso. E aí se você quiser ser meu discípulo, você vai fazer o que eu faço. Se não, você não faz. Eu quero saber quem aqui algum dia eu falei, faz isso. Eu falei, se fosse eu faria isso. Agora quando é pecado, quando é fofoca, quando é coisa que destrói a igreja, aí eu digo, eu te proíbo de fazer isso. Porque eu tenho que proteger a igreja. O que é concernente a proteger a igreja, eu tenho autoridade para dizer, te proíbo de fazer. O que é concernente à sua vida, eu não posso dizer, eu te proíbo de fazer. Mas eu posso dizer, eu faria se fosse você isso. Quem está entendendo? Há uma diferença muito grande. Não pode ligar o som da igreja quando não tiver ninguém autorizado a mexer o som. Eu proíbo vocês de mexer no som da igreja se você não está autorizado pelo alguém da mesa. Eu te proibi, eu posso proibir, porque é concernente à igreja. Agora, eu não posso proibir, eu te proíbo de ir no gerenciando à noite. Não, eu não iria à noite. Eu não iria naquele dia à noite. Eu não posso te proibir. Quem entendeu? Nós, como líderes, nós temos que influenciar, não mandar na vida do discípulo. Mas entenda o seguinte, se eu estou vendo um erro na sua vida, se eu estou vendo um problema na sua vida, e eu libero uma palavra na sua direção e digo, faça isso, coloca a comida do seu marido, ou faça isso assim na hora certa, e te dou um direcionamento e faça, eu libero uma palavra de autoridade. Isso vai te proteger, isso vai mudar teu casamento, isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar muita coisa na sua vida. Você diz, não quero. Ou diz que faz e não faz. Saiu dali, no outro dia, eu libero uma palavra. Deus vai te prosperar. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai fazer isso na sua casa. Deus vai fazer aquilo outro. Você, amém, eu recebo. Então, o reino do Espírito, há uma confusão, uma divergência. E o reino do Espírito não identifica a tua palavra receber como verdadeira, então você não recebe. Se você não recebe uma palavra para te exortar, para te colocar em um estado de disciplina ou de te autodisciplinar, você também não tem direito de receber uma palavra que possa mudar a tua vida. O Marcelo chegou para mim, o Marcelo da pastora Andréia. O Marcelo me obedeceu em tudo. Em tudo que eu falava ele me obedecia. Não é membro daqui da nossa igreja. Mas depois que ele saiu da nossa igreja, ele tomou um cafezinho, almoçou lá na minha casa e ainda comeu minha geleia de mocotó quase toda. Daquela de Minas, aquela de Barra. Não tem problema. Continua sendo meu amigo. Não tem esse problema não. Quando esteve comigo, me obedeceu em tudo. E não saiu daqui brigado.
é meu amigo. Acabou. Ele me mandou uma mensagem para mim, ontem de ontem não, na quinta-feira. Ele falou comigo, apóstolo, tá lembrado? Ele ficou desempregado antes da viagem de Israel. Eu falei, tu vai para Israel, tu vai ficar 5 meses no seguro-desemprego, porque daqui 5 meses, descansa, pode ficar no seguro-desemprego. Falei para ele, não procura outro emprego. Fica no seguro de 5 meses, porque a tua vida toda era trabalhar, correr para lá, correr para cá. Muitos problemas no teu casamento era isso, porque você só pensava em trabalhar. Fica esses 5 meses no seguro-desemprego, porque daqui 5 meses Deus vai abrir uma porta para você na empresa que você sempre sonhou. Ele sempre sonhou trabalhar na NET, na TIM. Ele nunca trabalhou nessas empresas, era o sonho dele há anos. Eu falei, Deus vai abrir o sonho naquela empresa que tu falou, que tu quer. Na TIM, é nessa mesmo que tu vai trabalhar. Quando foi quinta-feira, ele falou, apóstolo, estou te mandando essa mensagem. Hoje completa 5 meses que o Senhor falou para mim, que liberou aquela palavra para mim. E amanhã eu começo a trabalhar na TIM. Conte comigo. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Foi em março, nós viajamos para Israel em março, que eu liberei a palavra para ele. Quando você obedece tudo, a palavra da boca do líder é uma verdade para você. Escute. Quando você se submete a uma autoridade, você não precisa se promover. As pessoas falam assim, eu vou para outra igreja. Aí um pastor chega e diz assim, vem para cá, tu é líder? Nossa, que palavra, que bênção. Olha só, tu é livre, lembra? Um peixe pode ir a qualquer lugar. Então o pastor te chamou para pregar? Apóstolo, o pastor me chamou para pregar na igreja dele. A única coisa que eu falo, meu filho, não é dia de tua célula, que tu tem responsabilidade com a tua célula. Não é dia de culto na nossa igreja. Se for um dia que tu não tenha compromisso, tu pode ir. Tu é igual um peixe, tu pode ir para qualquer lugar. Não pode sair debaixo da autoridade, mas pode ir. Você está entendendo? Eu nunca vou prender ninguém. Agora olha só. Aí quando tu termina de pregar, com a sabedoria que você adquire aqui na nossa igreja, né? Célula de multiplicação, célula de edificação, alto nível de ensino. Quando tu começa a pregar, as pessoas falam assim, tu é pastor? Não, sou líder de célula. Que isso, cara? Ainda? Aqui na minha igreja, no mínimo, um presbítero já seria. Aí você pensa, pensando direitinho, pô, lá na MASH, vai demorar muito. Eu acho. Não aconteceu isso com o discípulo de vocês não, né? Aí você vai. Chega lá, tu vai pregar sempre a mesma pessoa. E quando tu estiver desgastado, esgotado, cansado, com fardo, que o pastor fala, aí, prega lá, dirige o culto lá, eu estou viajando, prega lá, aê, faz isso para mim, aê, faz aquilo para mim, que tu estiver cansado e esgotado, tu volta para a marcha e fala assim, posso ser discipulado de novo? Não era tempo ainda para eu exercer meu ministério dessa maneira que eu estou exercendo, não. Eu tenho que ser qualificado primeiro. Não deixe a sede é maravilhoso. Não deixe a sede de fazer algo passar por cima do tempo da qualificação. Tu tem que ser discipulado. E aí, olha que tremendo, pastor Elcio. Você vai, pode ir. Está qualificado, tá debaixo de autoridade. Pode ir. Você vai pregar, tu recebeu a autoridade. Só que aí as pessoas saem daí, faz um cartãozinho. Sabe o que é cartãozinho? Uma vez um cara entregou um cartão para mim. Um pregador. No cartão estava assim, cartãozinho. Contrate fulano de tal. Prego. Reunião de famílias, libertação, seminário de libertação, cura interior, área da finança. Eu falei, que isso? É a quarta pessoa da Trindade, esse cara faz tudo. O cartãozinho, entregou. Eu olhei, especialista.
na área não sei o que lá, o especialista, caraca. Gente, que evangelho é esse que eu não aprendi? Eu estou muito mal. Eu só sei pregar e tem gente que não gosta ainda. Esse cara é o máximo, é o MacGyver do evangelho. Eu estou impressionado, está aqui o meu cartão. Aí vem Jesus que tem poder. Ele diz que tem todo o poder. E espera 30 anos. Vai até João Batista. João Batista batiza ele. E todos que estavam ali ouviram uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Meu irmão, quando tu submete à autoridade, tu não precisa se promover não. Deus promove você falando do céu. Deus promove você falando do céu. Esse é o meu pregador amado. E todos vão ouvir. Jesus em momento nenhum testemunhou: olha, no dia que eu fui batizado, deixa eu falar um negócio. Eu estava no óleo. Aí eu fui, falei: mamãe Maria, tô falando logo. Vou pregar no mundo inteiro. Lá em Gideões, não sei aonde, tu vai ver só. A mamãe falou: eu sei, meu filho, tu tem potencial. Um anjo apareceu para mim e disse: agraciada. O Espírito Santo, desde pequeno, tu tem promessa. Quem tem promessa não morre, Jesus disse. E se morrer, ressuscita no terceiro dia. Eu vou lá. Vou fazer um cartão na gráfica. Papai era carpinteiro. Fez uma cadeira pro dono da gráfica. Vou imprimir 30 cartão. Vou aproveitar que João tá lá conhecido lá. Vou chegar na beira do Jordão. Vou dar um para um. Vou dar para outro. Assim aí. Pode me contratar. Não se preocupa com a oferta não. Pode dar o que Deus deu. Colocar no teu coração, tá tranquilo. Só dá um lanche lá. Tá aqui. Meu cartão. Tá aqui. Ele chegou de mansinho no meio da multidão, com a mesma roupa que a multidão estava usando, com tudo. João identificou ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Você vem a mim para se batizar? O céu se abre e diz, um microfone, na rede social, no Facebook, foi espalhado: esse é meu filho amado. Eu me alegro nele, não precisa de cartão. Eu vou promover ele. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pastor, tive uma ideia. Vou fazer um cartãozinho e vou sair pregando por aí. Se submeta à autoridade. Eu tenho mais sabedoria que o meu líder. Tu tem? Pode ter. Você pode ter mais sabedoria que o teu líder, tu pode ter mais disposição do que ele, tu pode falar melhor do que ele, tu pode ter mais inteligência do que ele, tu pode ser mais capacitado do que ele. Tu pode. Jesus era tinha mais poder, tinha mais unção, tinha tudo. Jesus chegou até João Batista porque ele precisava do Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo, amigo. Jesus é Deus. Ele tinha o Espírito Santo. Eu vi o Espírito Santo descendo como a pomba. Quem desceu foi a unção, liberando o ministério dele. Ele começou o ministério depois que passou pelo Jordão. Você pode ter mais poder, você pode ter mais capacitação do que o seu líder, não tem problema. Mas ele tem que te autorizar. Ele tem que botar a mão na tua cabeça. Tu tem que estar na sala de edificação e ele botar o óleo na tua cabeça toda terça-feira, quarta-feira, segunda-feira, botar o óleo na tua cabeça e dizer: vai lá, pode ser maior do que eu. Tu pode ser maior do que eu. Pastor Carlinhos pode ter uma igreja 10 vezes maior do que a Marcha aqui em Nova Iguaçu, quem pode dar amém? E quem duvida disso? Quem dá crescimento é Deus. Mas ele precisa vir aqui para ele receber autorização. Não basta ter poder, tem que ter autorização, não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não é assim não. Olha para o teu irmão e diga: não é assim não. Tem que ser autorizado. Tem que passar pela inspeção. Alguém, tu tem poder. Sabe o que aquela pessoa tem poder? Tem poder para fazer, tem capacidade. Mas o líder tem que inspecionar ele. Como é que está a sua vida? Deixa eu ver, como é que está seu casamento? Como é que está sua família? E aí? Não me chamaram para pregar na rede de jovem não sei aonde. Deixa eu ver. Deixa eu bater um fio pro teu pai, rapidinho. Alô?
Seu fulano, graça e paz. Tudo bem? Fulano vai pregar, um pastor chamou ele para pregar na rede de jovem na outra igreja. Como é que ele está em casa? Está ajudando a limpar a casa? Está dando uma ajuda aí? Quando o senhor pede ele para buscar alguma coisa na rua, ele vai sem reclamar? Ele é obediente. Ele... Quê? Faltou aula? Faltou aula 2 vezes essa semana? Hã? Tá bom. Ele fez isso? Tá bom, tá bom. Não pode pregar não. Você ainda não está qualificado. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. O telefone tocou de novo, meu Deus. Vibrou. Alô? Quê? Tá bom. Meu Deus do céu. Que palestra que eu vou dar pro 12. Para a família ele não pode pregar. Restauração familiar, ele quebra pau toda semana. Palestra de oração, ele não ora. A mulher dele falou que chega em casa e ele não ora. Meu Deus do céu, eu quero botar ele para pregar. Ele botou 10 pessoas no encontro, mas libertação Jesus. Como que eu vou botar esse homem, gente? Todo dia confessa pornografia. Todo dia, meu Deus do céu. Deixa eu pensar uma palestra aqui. Batismo no Espírito Santo. Não é cheio de Espírito Santo. O homem só vive fazendo grosseria para as pessoas. Jesus, aonde eu coloco a nova vida? Ai, meu Deus, não dá. Só se for botar para carregar a peça. Depois ele pode ir embora do sítio. Meu Deus do céu, Jesus, eu tenho que botar ele para pregar. Ampliando a postura espiritual não dá. O bicho é religioso. Meu Deus do céu, onde que eu coloco? Tem 12, irmão. Tem líder que não quer crescer, que está dificultando até para eu dar palestra para ele. Porque eu só botar uma pessoa para ministrar algo que ele tem autoridade naquela área. Aí fica complicado. Fica brabo. Olha para o teu irmão e diga, fica brabo. Aí dá ruim. Vou botar já sei. Vou botar ele para dar palestra da visão. Unção de multidão. Pô, mas a célula dele só tem 2 pessoas, já tem mais de 3 anos. Jesus. Palavra de oferta. Ai, pronto, só salvação. Pastor Elcio, fala para mim. Puxa o relatório do dizimista lá. Eu tenho que botar esse cara. O cara botou 10 pessoas no encontro, ele tem que ministrar. Ele é dizimista fiel, pastor Elcio, puxa. E mês passado não entregou não. Danou-se tudo. Que eu vou botar esse cara para pegar? Não dá. Intercessão? Não dá. Nem para lavar prato no encontro não dá. Capaz de quebrar os pratos todos. O espírito destruidor entra na vida dele. Já sei! Vou ficar no encontro fazendo ignorância para todo mundo. Encontrou o papel. Olha para o teu irmão e diga, fala a Deus. E tenha misericórdia da minha vida. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e diz, não basta querer exercer o ministério, ter poder, ter capacidade, mas não submeter à autoridade. Tem que passar pela inspeção. Me chamaram para pregar numa rede de casais na outra igreja. Tudo bem, leva a tua mulher e deixa ela dar um testemunho antes de tu pregar. Tem coragem? Pode levar para pregar na rede de casais. Vai lá. Mas eu vou falar para ela primeiro, para ela falar toda a verdade como tu é em casa. Aí quando tu subir para pregar, tu viu o que minha mulher disse? Seja totalmente o contrário de mim. Agora eu quero abençoar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse povo para ter um casamento que eu não tenho. Em nome de Jesus, tenha misericórdia deles. É isso? Diga para o teu irmão, diga, tem que ter autoridade. Tem que passar pela inspeção. E aí Jesus, eu finalizo essa mensagem assim. Eu tenho que dar os avisos. A Bíblia diz que Jesus estava pregando. E a galera veio para prender Jesus. Os romanos vieram. E vieram com gás. E vieram também os exércitos, os soldados dos sacerdotes. Pararam de frente para ele.
Já guardaram a espada na bainha. O outro olhou para o outro. E o outro olhou para um, e um olhou para o outro, e o outro olhou para um. Que isso, cara? Que autoridade. Prende ele lá. Eu não meto a mão nele não. Prende tu. Vai lá, fulano, prende lá. Vai tu que tá mal acostumado. Quem vai prender? O que a gente vai falar? Voltaram de mão vazia. Quando chegaram diante do superior, falaram: cadê o camarada? Ele estava falando em praça pública, vocês são autoridade, por que vocês não pegaram ele? Não pudemos. Por quê? Porque ele fala como quem tem autoridade. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele prega o que vive. E ele está inspecionado. João Batista fez isso, ó. Pode iniciar o seu ministério. E Deus falou: esse é meu filho, que prega o que vive, e isso me agrada. Outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou dar uns avisos pessoais aqui.